Depois desse veto do presidente da República à dosimetria, o relator, senador Esperidião Amin, vai falar com a gente agora. Protocolou um novo texto. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao Bastidores CNN. Um novo projeto de lei concedendo agora uma anistia ampla e restrita aos envolvidos no 8 de janeiro. Eu queria te ouvir sobre a motivação desse projeto, visto que a gente viu já um ambiente muito turbulento de debate e embate, sobretudo, em relação à dosimetria. Acabou sendo aprovada num grande acordo entre os poderes, isso é sabido. Senador, o senhor foi o relator no Senado. Há uma expectativa de derrubada de veto, o próprio presidente da República já assumiu isso aos seus aliados. Então, por que voltar numa anistia nesse início de 2026, quando o assunto parecia já estar superado com a aprovação da dosimetria pelas duas casas? Primeiro, um feliz ano novo para todos, os cumprimentos pelo trabalho de todos vocês, de toda a equipe da CNN. Eu queria dizer o seguinte, eu não participei de nenhum acordo. Eu fui o relator de um projeto que eu achava que era a primeira escada de Jacó. Primeiro passo, primeiro degrau para a pacificação do país. Dosimetria da pena, ou seja, aqueles absurdos de penas de 14, 15, 16 anos para réus primários que a Débora, né, passou o batom na Estátua da Justiça, está sendo tão insultada por juízes de altas cortes. Então, a lei da dosimetria, ou projeto, seria o primeiro passo para dizer, olha, menos radicalismo. E foi nessa condição que eu aceitei ser o relator e trabalhei para tornar o projeto dentro da mesma linha inicial. O projeto inicial do deputado Marcelo Crivella era para anistia, evoluiu para dosimetria, houve acordos, eu não participei deles, e fui convidado, e com muita honra, me desincumbi dessa tarefa de aprovar o projeto da dosimetria. Mas quando se murmurou que o presidente ia vetar, que era uma barbaridade, os que votaram contra disseram horrores do projeto, eu disse, olha, eu estou relatando uma matéria que não é a minha convicção. A minha convicção é de que nós vamos anular o inquérito do dia 8 de janeiro, que foi feito por um foro forjado, a tal primeira turma do Supremo, que tinha juízes viciados, ou seja, suspeitíssimos, todo mundo sabe disso, e que se baseou num inquérito inquisitório com uso de recursos para enquadrar pessoas pelas suas mensagens do passado e não pelos atos que cometeram no dia 8 de janeiro. Por tudo isso, eu defendo, primeiro, a nulidade do inquérito e defenderei isso sempre. E consta do meu relatório da dosimetria e do projeto agora. Segundo, a anistia foi uma decisão da Constituinte, específica e explícita. Não há hermenêutica nem interpretação do Supremo que mude isso. A anistia, inciso 44 do artigo 5º, é facultada por decisão da Constituinte a esse tipo de crime a que foram condenados, ou todos, ou boa parte dos condenados do inquérito do 8 de janeiro. Portanto, eu estou voltando ao meu leito de razão. Eu acho que a anistia é a grande forma de nós pacificarmos o país. E, num futuro, quem sabe, uma revisão do inquérito. Mas o presidente, contrariando o seu próprio voto como constituinte, porque ele votou a favor da permissão da anistia, está lá. Peço até que o Uribe, você, leiam. Está no meu projeto, de novo, a relação nominal dos 281 constituintes que votaram para não proibir a anistia. Portanto, não é o Supremo que pode mudar isso. É a Constituinte na sua origem. É a Constituição com os constituintes. Então, é por isso que eu me sinto muito à vontade para, respeitando a vontade do presidente, ele tem o poder para vetar ou não, propor aquilo que eu acho que é realmente
o instrumento de justiça e de reconciliação que é a anistia. Tem observado que o Congresso Nacional deve derrubar esse veto. O senhor espera a possibilidade de uma judicialização, porque o PSOL e o PT já se mobilizam para levar ao Supremo Tribunal Federal. Como o senhor acha que vai ser o posicionamento da Suprema Corte, que é tão crítica a esse projeto da dosimetria? Olha, você está chamando a atenção para um assunto muito importante. Junto com a ameaça de veto, também houve a ação por parte do governo para questionar a constitucionalidade do projeto de lei da dosimetria. Eu não posso falar pelo Supremo. Aliás, cada vez menos gente pode falar pelo Supremo e pode menos entender o Supremo, que tanto tem Magnitsky quanto Banco Master e outros interesses, ou interesses, como diria o Brizola, que influenciam o Supremo. Eu não sei o que o Supremo vai dizer. Agora, o que eu sei é que a lei da dosimetria é o primeiro passo para coibir o descalabro das condenações. Vou repetir, Débora, o Clesão que morreu na cadeia, o primeiro passo para essa pacificação é a lei da dosimetria. Por isso que eu assumi, mesmo achando que ela não é a solução, assumi a sua relatoria. Mas eu não tenho dúvida de que a história ainda vai registrar a análise do inquérito do dia 8 de janeiro, e está lá, no Senado, a CPI da Vaza Toga, com as assinaturas necessárias, ou mais do que as necessárias, para ser aberta, para acolher as denúncias, tipo as do Tagliaferro, da dona Elisa, que está asilada nos Estados Unidos, a demonstrar a manipulação na investigação que simplesmente não focalizou os agentes públicos que foram advertidos pela BIM. E mais do que isso, acho que o projeto de lei da anistia também vai ser objeto, primeiro, de decisão, e se for aprovado vai ser objeto de arguição no Supremo, e também sei que muita gente do Supremo acha que a hermenêutica, que a interpretação do Supremo é mais importante do que a decisão da Constituinte. Mas vai ser um bom debate. Um debate interessante para a democracia brasileira. Senador, duas perguntas em uma aqui para facilitar o entendimento dessa sua investida. É um movimento unilateral, particular do senhor como senador, ou é um movimento abrangente que tem apoio da oposição, que já foi conversado com a cúpula do Senado Federal? Primeiro ponto. E o segundo ponto é, tendo já sido aprovada a dosimetria, como eu dizia na primeira pergunta, foi vetado, tudo bem, mas o veto será facilmente derrubado pelo Congresso Nacional. Sendo esse veto derrubado facilmente, o que faz o senhor acreditar que nesse momento haverá apoio a essa proposta? Eu acho que o veto vai ser apreciado. Já existe requerimento pedindo isto, um requerimento de uma deputada catarinense, deputada Carol Detoni. Eu mesmo já subscrevi e vai depender das assinaturas de deputados. Eu contei hoje, está mais ou menos em 70 ou um pouco mais de deputados e 18 senadores, inclusive a minha assinatura, para o requerimento de urgência para apreciação do veto. Mas quero dar uma boa notícia, eu não falei com ninguém a respeito do PL da anistia. Com ninguém. Mandei todas as mensagens possíveis para senadores, principalmente da oposição, mas quero informar que já assinaram em apoiamento ao PL da anistia o equivalente, porque houve assinatura de líderes, a mais de 50 senadores. Sem falar com ninguém. Pode conferir no CEDOL do Senado. No Senado, eu posso dizer que o PL da anistia já tem o apoio, pelo menos para debate, de mais de 50 senadores, individualmente ou através do seu representante líder. Portanto, ele está posto o que vai acontecer na votação, o que vai acontecer depois da votação, o que vai ocorrer em matéria de debate, tanto da dosimetria quanto da derrubada do veto. Isso eu não posso antecipar. Agora, posso dizer o seguinte: o habitat, o foro legítimo
para debater anistia ou dosimetria é o parlamento, porque são os representantes da sociedade. Não são nomeados por ninguém, nem tem obrigação, cada um dos representantes do povo, de atender a este ou àquele lobby. Tem que manifestar o que está na sua consciência, influenciada, claro, pela sua base, pelos aqueles que o influenciam, mas é o Congresso Nacional que tem essa responsabilidade e a legitimidade para dar este passo que nos leve à harmonia, que nos leve à pacificação e à justiça, que não foi a preocupação do inquérito de 8 de janeiro. O inquérito de 8 de janeiro foi respeitar uma narrativa de vingança que está envenenando o país. Senador, tem uma crítica que é feita ao PL da dosimetria e da anistia, que é necessário dar o exemplo para que não haja um novo episódio de destruição da capital federal e das instituições democráticas. O senhor não acha que dar anistia ou dar uma dosimetria tira esse exemplo, pode fazer com que essa história se repita? Olha, primeiro, a nossa história tem mais de 35 anistias. Eu não acho que isso foi ruim para o país. Eu acho que foi bom. Pode não ter sido suficiente. Segundo, eu acho que a anistia não é impunidade. A anistia é perdão. É algo muito mais importante. É reconciliação e não envenenamento. Todas as grandes democracias do mundo lançaram mão da anistia, do indulto ou dos seus equivalentes para poder desarmar os espíritos. Você já imaginou como é que foi nos Estados Unidos depois da Guerra Civil, onde morreram centenas de milhares de americanos mortos por americanos? Imagine a Europa, a União Europeia, quanto sangue derramado. Se não houvesse indulto, perdão e anistia, que seria da União Europeia, que, por sinal, conseguiu concluir hoje a votação e vai fazer o maior acordo do mundo com o Mercosul, que teria muitas contas a acertar com a Europa, seja com os seus colonizadores ou não. Ou seja, a reconciliação é o que todas as religiões pregam, todas as religiões que eu conheço, especialmente as monoteístas. Então, dizer que a anistia faz mal, você tem que ler, por favor, lhe faço um apelo, leia os nomes dos que votaram a favor do destaque apresentado pelo deputado Carlos Alberto Caó em fevereiro de 1988, deputado do PDT do Rio de Janeiro. Leia a declaração, está no projeto de lei. Leia a declaração da bancada do PT depois de ter vencido. Foram 281 votos a 120. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Luiz Inácio Lula da Silva, constituinte. Então, de repente, a anistia agora faz mal à saúde. Cá para nós. Acho que o governo vai viver uma grande confusão. O presidente da República vai ter que provar que não é amigo íntimo do Maduro. Eu não sou eu. Eu não conheço o Maduro. Nunca tive nenhuma relação com ele. Eu não votei a favor da anistia. Acho que a anistia não é bom. E a dosimetria também não. Vai ser uma luta existencial do governo. Porque vai negar-se a si próprio. Cada vez que for contra a anistia, contra a dosimetria. E cada vez que, sendo responsável pela unidade do país, apostar na fratura, no confronto. Rapidamente, antes da gente encerrar, o senhor acha que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai colocar esse projeto para ser votado? Sinceramente, senador. Olha, vamos por partes. Eu não tenho dúvida de que o senador Davi Alcolumbre tem vários problemas para resolver. Mas ele não pode fugir de um projeto com o qual ele tinha simpatia, que era o da dosimetria. Eu não tinha simpatia por essa solução, mas eu a abracei porque era a única que nós tínhamos. Quando eu conversei com os familiares dos presos e dos punidos, eu me emocionei,
quando encontrei a viúva do Clesão, disse, olha, eu não concordo com esse projeto, mas eu vou lutar por ele porque é o que nós temos. Agora, isso não resolve, isso é o primeiro degrau da escada de Jacó, que vai unir a terra ao céu. O segundo degrau pode ser a anistia. E o terceiro degrau, para pacificar o país, vai ser a revisão deste inquérito inquisitorial que só olhou um lado, que não puniu nenhum dos omissos. Presta atenção, o presidente Lula, no dia 18 de janeiro, disse: abriram a porta para eles. Claro, gente do seu governo, no mínimo, se omitiu. Não há nenhum inquérito foi aberto para apurar a omissão de nenhum agente das 48 agências do Sistema Brasileiro de Inteligência que foram informados de que poderia haver a invasão do Congresso e dos prédios públicos da esplanada dos ministérios. Nada foi feito para impedir e abriram a porta, como disse o Lula no dia 18 de janeiro de 2023. Portanto, este inquérito faccioso um dia vai ser revisado. Conversamos com o senador Esperidião Amin, autor do PL da Anistia. Obrigado, senador, pela entrevista. Espaço sempre aberto na CNN Brasil. Eu que agradeço. Um feliz Forte ano abraço. novo, de paz, de harmonia para o Brasil e para vocês todos. A todos nós, Obrigada. senador. Obrigado.